O câncer atinge 1 a cada 5 pessoas no mundo. Uma das principais mudanças na forma como a sociedade encara a doença foi a popularização do tema, levando o assunto para veículos de imprensa, empresas e até universidades. O foco dessas discussões não é simplesmente debater o tema de forma técnica, mas, acima de tudo, promover a conscientização. No check-up de hoje, o Dr. Cláudio Lotenberg recebe nos estúdios da Jovem Pan o fundador do Instituto Vencer o Câncer e um dos principais oncologistas do Brasil, Fernando Maluf. Fique ligado que o check-up já está no ar. Check-up Jovem Pan, com o Dr. Cláudio Lotenberg. O assunto do nosso programa hoje é câncer. De acordo com o levantamento do Instituto Nacional do Câncer, mais de 700 mil novos casos são esperados no Brasil para o triênio 2023-2025. Deste total, 70% se concentram nas regiões Sul e Sudeste. No país, o tumor maligno mais incidente é o de pele não melanoma, representando mais de 30% do total de casos, seguido pelo de mama feminina, próstata, cólon e reto, pulmão e estômago. Segundo a OMS, a carga da doença nas Américas fica atrás apenas de doenças cardiovasculares, além de ser uma das principais causas de morte na região. Um outro relatório realizado pela Sociedade Americana do Câncer aponta que 20 milhões de casos foram diagnosticados em 2022, além de 9,7 milhões de óbitos. A pesquisa projeta que a doença pode aumentar 77% em todo o mundo até 2050. Fernando, você que tem uma visão holística, qual é o diagnóstico do panorama do câncer no nosso Brasil? O câncer ele só vem aumentando e, infelizmente, nos próximos poucos anos, ele vai ser a maior causa de mortalidade no nosso país, passando as doenças cardiovasculares. A incidência de vários tumores aumenta de 10% a 20% por década. Isso acontece por uma série de fatores do mundo moderno. Portanto, no país, como no mundo também, Cláudio, que a gente vê que os casos de vários tumores muito comuns, como câncer de mama, câncer de próstata, câncer de intestino, câncer de pulmão, só vem crescendo. E, obviamente, isso merece um olhar muito específico e profundo de como evitar novos casos, de como tratar e curar os casos diagnosticados. Fernando, você conhece bem a saúde pública, a saúde privada, e nós sabemos que o SUS é um permanente desafio. Existe uma fila no nosso Sistema Único de Saúde que é talvez um dos maiores desafios para qualquer gestor, aliás, no Brasil e mesmo fora do Brasil. Mas particularmente no Brasil, a fila do SUS. Qual é o impacto disso em termos de prognóstico do câncer? Existem dois mundos? Infelizmente, sim. O SUS tem uma série de aspectos positivos, transplante, a parte de banco de sangue, SAMU, vacinação. Mas câncer é uma doença que ainda no SUS, ela tem uma distância, infelizmente, muito grande em relação ao sistema privado. Recentemente, nós apresentamos e publicamos alguns trabalhos comparando os resultados de pacientes na mesma fase da doença que se tratavam no SUS ou numa rede privada. Como exemplo, no câncer de próstata, que é uma das áreas que a gente trabalha tanto, um recente trabalho apresentado no Congresso Americano pelo nosso grupo mostrou que pessoas que se tratam numa rede privada com câncer avançado, comparado com quem se trata no SUS, tem uma chance de estar vivo da ordem de 90% maior. Por que isso? Pelo atraso, no começo do tratamento, pela falta de remédios de modo importante dentro do SUS. As filas, elas têm um impacto importantíssimo. 2 trabalhos publicados pelo nosso grupo agora mostrou que em câncer de bexiga, de colo de útero e de próstata, mesmo em fases precoces, a mortalidade comparando rede privada e SUS é incrivelmente maior no SUS. E um dos motivos, além, outra vez, da falta de insumos medicamentosos, falta de radioterapia, é com certeza as grandes filas. E como eu falo, o câncer não tem dó, o câncer não espera,
O câncer não fala, essa pessoa é menos favorecida, então eu vou ser mais lento. O câncer é implacável, principalmente se a gente não combater com as armas certas e no tempo correto. E quando você olha, Fernando, o Brasil e fora do Brasil, nós sabemos que muita coisa, novas tecnologias, maiormente medicamentos, eles surgem fora do país. O Brasil está atrasado, o Brasil está inserido nos protocolos. Qual é o panorama desse tipo de relacionamento global e que pode, no fundo, fazer também a diferença? O Brasil é um Brasil de vários mundos diferentes. Quando a gente olha a melhor medicina do país, as ilhas de excelência, e, por exemplo, o Hospital Israelita Albert Einstein é hoje reputado como o melhor centro de câncer da América Latina, um dos melhores centros de câncer do mundo, não existe nenhuma diferença entre o Hospital Israelita Albert Einstein e outros hospitais de ponta no país com os melhores centros americanos e europeus. Porque a mesma tecnologia que é aprovada fora, quase imediatamente é aprovada no país. Portanto, os pacientes têm, além da melhor medicina no nosso país, eles têm algo que muitas vezes na Europa e Estados Unidos não tem, que é um grau de acolhimento que faz uma diferença incrível. Na área de pesquisa, nós pesquisadores também criamos protocolos que têm mudado padrões para o mundo inteiro. 2 exemplos. Nós recentemente apresentamos e vamos publicar um novo protocolo para câncer de pênis, uma doença de pessoas muito pobres, principalmente Norte e Nordeste. E esse protocolo, que foi positivo, virou hoje um protocolo padrão para o mundo inteiro. Os nossos grupos criaram em câncer de próstata tratamentos que não diminuem a testosterona, ou seja, que não fazem a castração na doença avançada, com resultados absolutamente impactantes. Portanto, o brasileiro e nas ilhas de excelência não só consegue prover uma incrível assistência médica, mas hoje o Brasil tem se desenvolvido como um centro formador de tecnologia e mudança de conduta, não só para o brasileiro ou brasileira, mas para as pessoas do mundo inteiro. Uma das questões que mais despertam dúvidas na população em geral é entender os fatores de risco para o câncer. Muitas pessoas se perguntam o que realmente pode aumentar as chances de desenvolver essa doença. E o check-up foi até as ruas para ver o que as pessoas acreditam ser as principais causas. Conversando com o médico, eu perguntei se teria alguma causa específica. Ele falou que não. Tem pessoas que já nascem com essa doença ou ela vai desenvolvendo ao longo dos anos. E acontece mais em pessoas idosas também. É a péssima alimentação que está causando câncer. É um dos itens, mas eu acho que tem outros itens também que causam alimentação. Cigarro, envolve um monte de outras coisas. As pessoas ingerem muitas substâncias, jogam muita substância no organismo, a própria poluição, que também tudo ajuda, tudo complica tudo. E aderindo à péssima alimentação, então causa todo esse, não só o câncer, como outras doenças que vem aparecendo por aí. A rotina, cigarro, má alimentação, estresse, acho que isso que deve causar o câncer. Na verdade, a gente está fazendo aqui um tratamento de câncer e foi diagnosticado um câncer puramente pelo tabagismo. Então, acho que coisas como estresse, que acumula aí num tabagismo, num comer demais, coisas industrializadas, acaba prejudicando a saúde e, consequentemente, aí, talvez um câncer e uma outra doença. E o dia a dia aí, que é um movimento, uma correria, a poluição que você inala também pode te causar isso. Mas afinal, Fernando, quais são os verdadeiros fatores de risco para o desenvolvimento do câncer? Essa é uma pergunta muito importante, porque o fator de risco que as pessoas acham que é o principal, ele é, na verdade, um dos menos frequentes, que é o fator genético. De cada 10 casos de câncer, Cláudio, um só é por uma mutação que vem de pai ou de mãe, de algum gene, que normalmente era um gene protetor e que ele, alterado, ele deixa de proteger o organismo. Os outros 90% ou são causas desconhecidas ou, na sua maioria, são por fatores extremamente bem conhecidos. E eu acho aqui que as pessoas que deram esse depoimento na rua acertaram em cheio. Quais são os principais? No passado, o cigarro era o número 1. Mas, felizmente, em vários países, no Brasil também, programas anti-tabagismo vêm melhorando e o número de pessoas fumantes vem caindo gradativamente. Então, hoje, empatado com o cigarro como causa de câncer, vem uma tríade de ingesta de alimentos cancerígenos. Vou citar alguns deles. Alimentos, por exemplo, embutidos,
enlatados, alimentos ricos em açúcar, ricos em gorduras, sedentarismo, que são as pessoas que não fazem atividade física, e a obesidade. Então essa tríade, obesidade, sedentarismo e dieta, hoje representa um fator de risco tão grande ou maior até do que o próprio cigarro, mas para tumores diferentes. Um outro fator é o álcool, principalmente o álcool em quantidades moderadas ou mais altas de modo frequente. O outro é poluição, que um dos entrevistados mencionou. A poluição é uma das principais causas hoje de câncer de pulmão. Outros fatores, exposição à luz solar, e um muito importante, que a gente poderia evitar de um modo muito simples, são os tumores causados por vírus ou por bactérias. Os vírus são mais comuns. Hepatite e o vírus HPV, que causa câncer de colo de útero, de pênis, vulva, vagina e garganta. Então, existe vacina para o HPV, principalmente para meninos e meninas dos 9 aos 14 anos. Existe vacina para hepatite B. Então, se a gente se vacinar, a gente também se protege de vários tipos de câncer. A gente vai conhecer agora a história da Mariana Fernandes, que foi diagnosticada aos 35 anos de idade com câncer de mama. Acompanhada de perto pelo Dr. Maluf, Mariana conta pra gente aqui no Checkup como descobriu a condição e como foi seu tratamento. Eu tenho uma história com câncer, eu falo que muito curiosa, porque eu fui diagnosticada aos 35 anos e eu era formada em fisioterapia, especializada em câncer de mama. O meu trabalho de conclusão de curso na faculdade foi sobre câncer de mama, então eu sempre tive muita curiosidade sobre o câncer de mama. E aos 35 anos, eu, através do autoconhecimento das mamas, que é o famoso autoexame, eu descobri um nódulo e naquele momento eu senti que não fazia parte do meu corpo porque eu já tinha o hábito de fazer esse autoconhecimento sempre. E quando eu descobri, realmente eu corri para resolver logo e realmente era um câncer muito pequenininho. Na época eu não precisei fazer quimioterapia e nem radioterapia, eu fiz apenas hormonioterapia. Foi uma jornada, eu falo que eu não sei o que é mais difícil, porque o diagnóstico é muito difícil, mas o tratamento, ele judia bastante. Nessa primeira jornada, como eu não fiz a quimio e a rádio, foi mais tranquila. Então, apenas com a hormonioterapia e a mastectomia, que eu tirei as 2 mamas, acabei vivendo a minha vida e, infelizmente, 1 ano e meio após esse diagnóstico, eu tive uma doença multifocal, eu tive uma recidiva na mesma mama que foi retirada e foi muito complicado entender, olhar no espelho e saber que eu estava com câncer novamente. E nessa recidiva, eu tive que fazer um tratamento muito mais forte, muito mais invasivo. Então, eu fiz a cirurgia de novo, novamente, e eu fiz a quimioterapia, a radioterapia e comecei a fazer um bloqueio hormonal para entrar numa menopausa induzida. E atualmente eu estou com 40 anos, então 5 anos se passaram do primeiro diagnóstico e hoje eu me sinto completamente curada, mesmo não estando nesses 5 anos de fechamento sem o câncer, mas eu já me sinto curada. Emocionante, né? Maluf, o câncer de mama está entre o câncer dos mais prevalentes no Brasil e fora do Brasil. Como é que você pode me dizer a respeito dos fatores de risco? Quem tem mais chance de desenvolver câncer de mama? É o câncer mais comum na mulher, no mundo inteiro e no Brasil. Só pede para o câncer de pele. E os fatores de risco são super bem definidos, né? Fatores genéticos, outra vez 1 caso em cada 10 de câncer de mama. E lembrar que o câncer de mama ele acontece em cada 8 mulheres uma, portanto a chance é de pelo menos 10% para cada pessoa. Um fator genético é responsável por 10% dos casos. A obesidade é um fator importante de câncer de mama, como também é a questão da dieta e do sedentarismo. Mas entra um outro fator importante, Cláudio, que é uma longa exposição
ao estrógeno, que é um dos hormônios femininos. E baseado nisso, um dos fatores de risco que vem se configurando como algo muito importante em câncer de mama são reposições hormonais. A reposição hormonal, quando bem feita, quando bem discutida, ela tem uma série de benefícios. Ela tem o benefício no coração, no colesterol, nos ossos, na saúde vaginal, na pele, no libido. Mas quando ela é feita em pessoas de alto risco para câncer de mama, ou quando ela é feita com tratamentos hormonais inadvertidos em altíssimas doses, o que infelizmente é uma coisa que a gente vê hoje muito por essa busca dessa beleza, dessa perfeição, isso é um fator de risco para câncer de mama. O que protege o câncer de mama? Além do exercício, da dieta, do peso, é beber pouco, porque o álcool também é um fator de risco para câncer de mama, é a lactação, mães que amamentam se protegem também, e outra vez é fazer os exames de prevenção que a gente chama, no caso a mamografia e ultrassom de mama complementar, geralmente a partir dos 40 anos de idade anualmente. A mamografia e o ultrassom de mama, além de todo o estilo de vida melhor, eles literalmente salvam vidas. Fernando, o paciente tratou, como é que você sabe que não está recidivando? E como você faz o diagnóstico diferencial de um outro tipo de câncer? Ótima pergunta. A gente hoje, quando trata um paciente com câncer de mama, ou de próstata, ou de intestino, ou de ovário, e a pessoa não tem mais doença visível, a gente não consegue ter certeza que aquela pessoa está curada, porque mesmo que uma tomografia, um ultrassom, uma ressonância, um PET scan falem está tudo limpo, pode ser que tenha uma célula perdida ainda, que não seja detectável, porque ela é muito pequenininha. Então a gente muitas vezes, depois de uma cirurgia, faz tratamentos pós-operatórios, que a gente chama de preventivo, para aumentar mais ainda a chance de cura. Para onde que a gente está caminhando? Existe um teste que é absolutamente revolucionário, chamado biópsia líquida. O que ele avalia é, geralmente no sangue, fragmentos do DNA de uma célula tumoral circulante. Então ele não é nem visto a célula, é um vestígio da célula. Ou seja, é uma microcaracterística de uma célula. Esse exame tem sido estudado para vários tumores, os testes estão sendo refinados e ele vai servir para várias coisas, mas as duas principais. A primeira é para quem opera de um câncer, saber com certeza se aquela pessoa está ou não curada, porque se ela estiver curada, ela não precisa fazer nenhum tratamento adicional, o que obviamente é uma glória para o paciente, porque ele fica livre de efeitos colaterais. A segunda utilidade desses exames vai ser para antecipar, Cláudio, em 3, 5, 7, 10 anos, um diagnóstico de um câncer clínico. Porque lembrar que o câncer, quando ele aparece, são milhões de células que ficam conjugadas e formam um nódulo. Esses testes agora estão sendo estudados para pegar o tumor numa fase de 2 células, 10 células, 15 células, ou seja, anos e anos antes do aparecimento do tumor. Se isso acontecer do jeito que a gente espera nos próximos poucos anos, nós vamos conseguir literalmente prevenir de modo incrivelmente eficaz vários tumores muito agressivos, como câncer de ovário, câncer de pâncreas, câncer de pulmão, entre outros. Fernando, na tua maturidade da sua carreira, que é brilhante, você convive, lógico, com um aspecto técnico que tem que ser de domínio absolutamente impecável e, ao mesmo tempo, um cenário de humanização e de acolhimento. Para quem nos assiste, como identificar quem é o bom profissional, que não só através de um bom currículo? É uma pergunta importantíssima. Eu falo que a minha maior escola da vida são meus pacientes e as famílias. É onde eu tive, além da faculdade, da residência, o meu maior aprendizado. E eu acho que o bom médico, além de tecnicamente tem que ser muito bom, saber a literatura em profundidade, como aplicar ela, porque não adianta ter um trabalho, cada paciente tem características e você tem que aplicar o melhor estudo para a característica daquele paciente, é se portar na cadeira do paciente. É fazer um exercício mental de você sentar naquela cadeira como se fosse você com um problema. E quando você consegue transpassar a mesa que separa você de um paciente ou de uma paciente e senta na cadeira daquela pessoa, você passa literalmente a entender o que aquela pessoa está passando. E aí vem um sentimento de
eu preciso estar junto, eu preciso cuidar, porque eu me importo com o problema daquela pessoa como se fosse um problema de um ente querido. Então, acho que de tudo que eu poderia falar para os mais jovens que estão se formando, é que a característica principal do médico humanística é literalmente cuidar do problema do outro como se fosse o seu problema ou de alguém que você ama. Partindo desse princípio, eu acho que a empatia, o toque, o carinho, o calor humano, o acolhimento, eles são coisas que vão florescendo, mas a partir dessa base, que é a base de eu estou do seu lado, e eu estou do seu lado para resolver o seu problema dentro de tudo que eu tenho de ferramentas que eu posso resolver. Nós médicos, e eu falo isso para os meus residentes, meus fellows, meus assistentes, nós médicos não somos mais ou menos úteis quando a gente cura. A gente é útil, a gente é um servidor. A gente quer curar todos. Mas se a gente não cura, a gente quer controlar o problema. E se a gente não consegue controlar, a gente quer evitar o sofrimento. A gente não é mais ou menos importante em nenhum desses três cenários. Então a gente tem que servir e chegar no melhor do que a gente pode para cada tipo de situação. E, infelizmente, a gente não consegue tudo o que a gente gostaria, mas a gente tem que ir para casa e dormir e falar: eu fiz o meu melhor dentro de tudo que eu conheço e de tudo que eu tinha de disponível para poder oferecer para aquele paciente, para aquela família. Fernando, absolutamente inspirador. Eu quero realmente dizer que fico encantado por aquilo que pude escutar aqui, tendo mais uma vez a certeza daquilo que já sentia por você, que é uma grande admiração, como profissional, como colega e, sobretudo, como ser humano. Muito obrigado. Muito obrigado pela entrevista. Quero também agradecer a você que nos acompanhou através de todas as plataformas da Jovem Pan. Se ficou alguma dúvida sobre o tema que abordamos hoje, ou caso queira fazer uma sugestão, nos envie um e-mail: drclaudio@jovempan.com.br. No check-up de hoje, você viu o cenário do câncer no Brasil e a perspectiva do crescimento da doença nos próximos anos, a diferença de tratamentos, disponibilidade de medicamentos e a taxa de mortalidade entre redes privadas e públicas, tratamentos, medicamentos e o avanço na medicina fora do Brasil, os principais fatores de risco, câncer de mama, fatores de risco, prevenção, o risco de recidiva e o diagnóstico que diferencia o desenvolvimento de um novo câncer do ressurgimento após o período de cura, e a importância do bom profissional, além do currículo para o acompanhamento e orientação adequada ao longo de todo o tratamento. Até o próximo check-up. Check-up Jovem Pan, com o Dr. Cláudio Lotenberg. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.